Hoje, a gente vai dar uma desacelerada no ritmo frenético do dia a dia e fazer um mergulho meditativo num texto que é simplesmente clássico e atemporal. A ideia aqui não é só ler palavras soltas numa página, mas absorver as imagens, as metáforas e as verdades que estão na base de uma das coleções de sabedoria poética mais antigas do mundo. A gente vai examinar a fundo o primeiríssimo texto dessa coletânea, visualizando tudo o que ele tem para nos ensinar. Mas antes de olharmos para o texto em si, eu quero te propor uma reflexão, uma pergunta fundamental. O que, de fato, traz aquela satisfação que dura, aquela verdadeira felicidade? É uma questão filosófica enorme, né? É o que define como a gente escolhe viver todos os dias. E o mais fascinante sobre a sabedoria antiga é como ela lida com essa busca universal humana por significado. Ela não usa conceitos teóricos chatos e complicados, mas traz isso de uma forma muito direta, prática e supervisual. Então, vamos mergulhar nisso. Parte 1. Os dois caminhos. O texto não perde tempo com longas introduções e, já de cara, estabelece uma divisão muito clara. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Parte 2. A progressão da influência. Olha que interessante, a pessoa que é plenamente feliz é definida no primeiro momento por aquilo que ela não faz. Cria-se um espaço negativo. Só que escondida aí nessa primeira frase tem uma progressão psicológica fascinante. O texto descreve uma verdadeira espiral de influência. Primeiro, o passo 1, seguir o conselho. Isso é uma influência mental, é o ato de parar para ouvir. Depois, o passo 2, imitar a conduta. Quer dizer, o que era só mental vira uma ação física, um hábito que todo mundo vê. E aí vem o passo 3, sentar-se na roda. Aquilo que começou só como um pensamento, agora virou uma identidade permanente. Você passa a pertencer àquele grupo. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E saindo daquele espaço do que a gente deve evitar, o poema vira a chave. Ele aponta para uma fonte contínua de alegria interior. Mas o que significa meditar nesse contexto? Não é só fechar os olhos e relaxar. É uma reflexão constante, uma internalização contínua, de dia e de noite, que traz a satisfação final. O texto faz um contraste gigante entre a influência caótica da roda de zombadores e essa meditação super enraizada nas instruções divinas. O que é realmente interessante neste slide é como as imagens da natureza formam o coração de tudo isso. Parte 3. A árvore e a palha. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Essas características criam um quadro simplesmente maravilhoso. Primeiro, a gente tem uma existência super enraizada, plantada do lado de correntes de água, ou seja, tem nutrição garantida. Segundo, ela dá frutos exatamente no tempo certo. Isso mostra uma prosperidade estável, que não tem pressa, não é atropelada. Terceiro, as folhas não murcham, o vigor continua ali. E tudo isso resulta em ações que prosperam. É a imagem perfeita de uma força silenciosa, mas que dura. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Você percebeu a mudança brusca no tom? É muito visual. Tenta colocar isso na balança. Do lado esquerdo, a gente tem a árvore. Ela é estruturada, ancorada, não depende do tempo. Do lado direito, temos a palha. É aquele restinho seco, sem peso nenhum, que sobra da colheita. É o puro cálcio, temporário, levado pelo vento, sem a menor piedade. É o contraste absoluto entre uma vida com raízes profundas e uma existência completamente sem substância. Vamos avançar e ver como essa lógica se conclui. Parte 4. O destino final. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Essas frases finais simplesmente selam os dois caminhos que a gente viu lá no começo, com destinos que são absolutos e imparciais. A grande sacada que a gente tira daqui é que a fonte mapeia duas rotas que, inevitavelmente, vão dar em pontos de chegada muito, mas muito distintos. É uma escolha contínua entre criar raízes fortes ou simplesmente aceitar ser arrastado por aí. E para fechar essa nossa análise, eu quero deixar uma provocação para você pensar hoje. Em qual desses caminhos, os seus hábitos diários, as informações que você consome e os conselhos que você escuta estão criando raízes? A gente está se moldando mais como a resiliência silenciosa da árvore ou como aquela agitação vazia da palha? Essa é a genialidade desses textos antigos. Eles sempre vão colocar um espelho na nossa frente. Muito obrigada por acompanhar mais essa exploração visual com a gente